Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, estou extasiado, viu? Com tanto que Deus está fazendo no nosso meio. Abra a sua Bíblia em 2 João, segunda epístola de João, no verso 6. Aleluias. Enquanto você abre, eu quero tecer aqui uns elogios. Eu quero elogiar nosso presbítero Gilson pela aula que ele hoje nos maestrou. Ele nem está aqui para receber o elogio, né? Que eu não estou nem vendo ele, né? Você recebe por ele, né, Dalila? Mas o Gilson hoje foi um maestro no nosso meio, nos conduzindo em um ensino maravilhoso a respeito do Espírito Santo de Deus. Quem não esteve na escola bíblica, perdeu e não tem conversa, perdeu mesmo. Uma aula igual a que nós tivemos hoje, não se repete, né? Então foi algo maravilhoso. Quero também aqui tecer elogios à equipe de louvor, que em 2 domingos consecutivos tem escolhido hinos que têm mexido com a igreja. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. E a Dalila, que está toda cheia de autoridade cantando, louvando ao Senhor, né? Minha filha, deixa Deus te usar, sua voz é linda, glória a Deus, bênção de Jesus. Queridos, todo mundo achou? Ih, não senti firmeza não. Crente que achou e vai morar no céu, dá glória a Deus. Agora eu senti firmeza nesses crentes que achou os textos, né? Então, segunda epístola de João, verso 6, diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Eita glória. Irmãos, o que eu vou estar ministrando hoje, eu já ministrei em outro lugar. Existem alguns sermãos que eu ministrei em outros lugares e que tem a necessidade de ser ministrado aqui para os irmãos. E eu estava ali vendo, selecionando qual sermão para hoje que eu iria falar com os irmãos. Eu quero que os irmãos aprendam em nome de Jesus. Nós acabamos de ler esse texto e esse texto, ele confronta um pouco alguns de nossos aspectos de serviço a Deus e até mesmo de filhos de Deus. Nesse texto nós lemos que o amor é este. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele está definindo o que é o amor dado por Deus, prescrito por Deus. O apóstolo, ele não fala que o amor segue esta semelhança. O amor é igual a isso. Pelo contrário, ele afirma que o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Tendo compreensão na transmissão daquilo que o apóstolo está querendo passar à igreja de Deus, eu quero falar para os irmãos que o amor, ele segue em 3 expressões para ser vividos na sua totalidade. Primeira expressão é a expressão da graça do amor. A segunda expressão é o crer no amor.
E a terceira expressão é o amor como mandamento. Então, eu vou estar discorrendo nessas três expressões nessa noite, de forma que, se você ama de fato, com o amor em que Deus te deu, e que você de fato assume que Deus, você o ama, você tem que viver essas expressões do amor. Queridos, primeira expressão do amor é a graça do amor. Em paralelo, eu digo que é o sentimento do amor. Em primeiro lugar, nós sentimos o amor de Deus, o amor em forma de sentimento. Todos nós aqui podemos declarar que amamos a Deus, e nós afirmamos isso porque nós temos esse sentimento do amor de Deus para conosco. Nós sentimos a Deus, e isso nos traz a autoproclamação de que nós amamos a Deus, porque o sentimos. O nosso sentimento, ele é o meio pelo qual nos relacionamos com Deus, e esse sentimento é balizador para declararmos que amamos a Deus. O amor, ele é expresso então em forma de sentimento, mas não é a totalidade do amor de Deus. Nós confundimos amor na sua totalidade, em sendo ele 100% sentimento. E o amor que Deus nos dá, ou que nos ordena a amar, ele não é 100% sentimento. Muito pelo contrário, faz parte do nosso sentimento. Que o diga aquela mulher em que Jesus foi falar com ela, que a Bíblia chama de samaritana. Ela era pecadora. Jesus disse tudo da vida dela, mas ao contrário de condená-la, ela a agracia demonstrando o seu amor. Quando Jesus demonstra a ela tamanha graça, ela cai em êxtase, e ela sai logo proclamando que Jesus Cristo era profeta, por desvendar os mistérios do seu coração e da sua vida. Por que não dizer que ela sentiu o amor de Deus através de Jesus Cristo e da sua misericórdia ali na beira de um poço? Por que não dizer que muitos homens e mulheres que viveram os milagres de Jesus Cristo sentiram também do amor de Deus? O amor, ele é uma ordem de Deus para nós. A Bíblia vai nos dizer que Deus é amor. Essa é a expressão máxima de Deus. A Bíblia vai demonstrar que Deus é amor. E esse amor nos ordena que nós, como filhos dele, sejamos também amor, ou amorosos, que é aqueles que praticam o amor. Então, nessa primeira expressão do amor, nós precisamos entender que os sentimentos governam os nossos sentidos, são governados pelo amor. E dessa forma, tanto eu quanto você podemos dizer que amamos a Deus. Porque amamos a Deus? Porque sentimos a Deus, porque presenciamos a Deus em nossos corações. E nós, como crentes, podemos dizer isso muito mais que aqueles que estão no mundo, porque somos participantes diários do amor de Deus. Deus é presente conosco nas nossas tribulações. Deus é presente conosco nas nossas vitórias. Deus é presente conosco nas nossas angústias. E em todo o tempo, nós sentimos o amor de Deus. E que coisa extraordinária é sentirmos o amor de Deus em nossos corações. Sentir o amor de Deus é algo essencial para todo o crente. E esse sentimento, eu digo que é o romance entre o crente e o Criador.
é o romance entre o servo e o Deus de todas as coisas. É o romance pelo qual nós vivemos com Deus. Nós estamos apaixonados por Deus. Nós estamos enamorados por Deus. De tal forma é o nosso relacionamento que a Bíblia vai nos chamar de noiva do Cordeiro, porque é um relacionamento de amor. Que coisa maravilhosa! Então nós estamos aqui envolvidos em um sentimento de amor. Nós amamos a Deus, nós amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse relacionamento é maravilhoso, porque Deus nos chamou primeiro para sermos amados. Primeiro Ele nos ama e depois nós passamos a amar Ele. Olha, queridos, eu quero abrir aqui um aspas muito grande para aqui contextualizar com as nossas vidas. Há muitos relacionamentos que eles começam e muitos deles a mulher diz assim, eu vou namorar ele, mas se a coisa não der muito certo, eu dispenso logo ele. Ou seja, eu não tenho muito amor, não tenho muita graça, não tenho muito apego, não tenho muito carinho, mas vou relacionar com ele. E à medida que vai passando, vão se conhecendo e ela acaba apaixonada por ele. Meus irmãos, nós estávamos afastados de Deus, não conhecíamos Deus, Deus nos chamou para a sua presença, nós começamos a engatinhar com Ele, a caminhar com Ele, a sentir o seu amor, e hoje nós somos apaixonados por Deus, de forma que o sentimento do amor move o culto nessa noite. O amor nos trouxe, nos tirou do nosso lar e nos trouxe para este culto nessa noite. O sentimento de amor, de amar a Deus, nos trouxe para este lugar, o qual nós prestamos adoração a Deus. É porque nós sentimos, nós temos certeza, Ele nos ama, e quando nós amamos, nós queremos estar perto, nós queremos estar junto. Olha, é muito difícil nós queremos estar junto daqueles que nós não amamos. Muito pelo contrário, nós desviamos e passamos largo, né? Mas aquele que nós amamos, nós queremos estar perto, ouvir a sua voz, sentir o seu cheirinho, sentir a sua presença, contemplar o seu abraço, ouvir os seus sussurros, porque o sentimento é nutrido com a presença daquele que nós amamos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós sentimos completo, porque nós temos certeza que Deus está presente conosco, e nós ficamos completos, e nós somos saciados, porque nós sentimos Deus dentro dos nossos corações. Queridos, coisa triste é quando um casal ele se separa e passa alguns dias afastado um dos outros. Olha, eu passei 40 dias afastada da minha esposa, fui trabalhar lá em Mossoró. Irmãos, o primeiro dia tudo bem, o segundo tá bom, terceiro dia a coisa começa a apertar. E falar em 40 dias, as lágrimas já começam a correr nos olhos, a saudade é grande, o coração bate forte ao ouvir a voz, se chega uma mensagem, o desespero bate, a vontade de sair correndo, voltar para casa, ver a mulher, abraçar, dar um cheiro, um beijo. Irmãos, o amor é um sentimento extraordinário que une pessoas. O amor é um sentimento extraordinário que nos une com Deus. Quando ficamos afastados da presença de Deus, da casa de Deus, nós vamos sentindo que nós estamos perdendo esse sentimento de amor, e nós não podemos perder o sentimento de amor. Precisamos estar sempre alimentando este sentimento maravilhoso. Precisamos sempre estar com este anseio de correr para a casa do Pai, de estar na casa do Pai. O Pai tem socorro, o Pai tem proteção, o Pai tem carinho.
nessa primeira expressão do amor, nós entendemos que por ele nós somos nutridos, por ele nós somos alimentados. O amor nos alimenta, e nós somos alimentados por Deus quando sentimos Deus em nosso coração. Que coisa maravilhosa! Muitas das vezes você não está muito bem, mas você sente o amor de Deus no seu coração e tudo se renova. Que coisa maravilhosa! Esse é o amor de Deus, e expresso em sentimento. Esse sentimento nos enlaça, nos envolve. Esse sentimento, meus irmãos, nos faz estar aqui em um compromisso sério, em um compromisso real e verdadeiro. Esse sentimento, ele faz com que nos prostemos às madrugadas para orar. Esse sentimento faz com que nós façamos propósitos de jejuns. Esse sentimento faz com que nós façamos propósitos de oração. Pois que nós queremos estar unidos a Ele nesse sentimento maravilhoso. Quem quer estar fora do amor de Deus? Eu imagino que ninguém quer estar fora do amor de Deus. Todos nós queremos estar envolvidos no amor de Deus. E quanto mais mergulhamos no seu amor, mais conhecemos o seu amor. Que coisa maravilhosa! É por isso que a Bíblia vai nos dizer que Deus é amor. Jonas, não percebendo o amor de Deus pelos ninivitas, ele fugiu do chamamento de Deus, mas Deus amava os ninivitas e queria socorrê-los, e envia Jonas o mais depressa possível, para que eles ouçam a palavra de arrependimento, e arrependam em seus corações, e voltem a sentir o amor de Deus. Que Deus maravilhoso nós temos! Ele nos ama, e está sempre pronto a nos receber de braços abertos. Que coisa maravilhosa! Deus nos ama. Agora, preste atenção, nós vivemos com este sentimento de amor, mas o sentimento de amor não pode ser uma regra máxima para vivenciarmos o amor de Deus. Por quê? Porque no sentimento de amor, o sentimento uma hora ele vai parar, o sentimento uma hora ele vai cessar, outros sentimentos vão se sobrepor a este sentimento. É por isso que são 3 aspectos para vivermos a totalidade do amor de Deus, e não somente um aspecto do sentir. Agora entra o outro sentimento, que é o crer. Eu preciso crer. Quando eu não estou sentindo o amor de Deus no meu coração, eu preciso crer que quando o meu coração está atribulado e eu estou passando por grandes adversidades, muitos inimigos se levantam contra nós, as coisas estão difíceis, os meus sentimentos não estão mais sincronizados no amor. Então, neste momento, nós precisamos crer que Deus nos ama. Por isso, nós não nos movemos apenas por sentimentos. Se for por apenas sentimentos, é por isso que muitos vão sair murmurando, é por isso que muitos vão sair criticando, porque vivem apenas sentimento, mas não vivem o crer do amor de Deus. E o crer é essencial se você quer viver a totalidade do amor de Deus. Então, se você vive só de sentimento, uma hora a minha cara vai ficar mais feia do que já é. Uma hora as minhas palavras vai ser mais duras do que já é. Uma hora a corda vai cortar. Uma hora a coisa vai pegar para o teu lado. Uma hora o telhado cai. Uma hora a coisa fica feia. E aí, você vai viver de sentimento? Nessa hora nós não vivemos apenas de sentimentos, nós não baseamos a nossa fé pelos sentimentos. É por isso que um escritor, se eu não enganar o nome, John Stott, diz que crer também
é pensar. Por isso nós temos que ter uma fé que pensa e uma razão que crê. Porque não vivemos apenas de sentimentos, se nesta hora os seus sentimentos não conseguem sentir o amor de Deus, porque não há uma resposta imediata para algo que você está necessitando, porque não há uma resposta imediata para um socorro que você precisa crer neste momento, porque agora você tem que crer e não sentir. É por isso que Jesus Cristo, ele diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não diz se tiver um sentimento do tamanho de um grão de mostarda. Ele nos chama a razão, a acreditar em todas as suas palavras. Ele nos chama a razão, a acreditar ou a perseverar em quem nós temos crido e não sentido. O sentimento é uma relação que nós temos com Deus. Nos relacionamos com Deus pelos sentimentos. Sentimos a Deus, nós temos certezas de muitas coisas. Mas haverá momentos em que nós não vamos sentir. E nessa hora nós precisamos crer. Se todo cristão na face da terra entendesse e vivesse exatamente isso que eu estou falando, ele nunca seria abalado. Eu não só sinto, eu creio também. O acreditar é algo que está intrínseco para todo crente. E por falar em crer, a palavra de Deus, ela vai nos dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi para que todo aquele que nele sentir, é todo aquele que nele crê. Deus nos chama a razão, a consciência, a verdade da fé cristã. Ela não é baseada por sentimento, por frenesi. Ela não é baseada por um sentimento positivo, porque vai haver momentos que tudo vai estar negativo. Parece que o contra se levantou. Você se levanta um dia e do nada a cama quebra, o sapato quebra o tamanco, o vestido rasga, vai andar na rua, o carro passa e joga lama, pega o ônibus, não tem cadeira para sentar, apesar que não é novidade por aqui no nosso setor, né? Quando desce na sua parada, está chovendo, você não levou guarda-chuva, chega molhado no trabalho, 15 minutos atrasado, perde 50 no final do pagamento. Na hora do almoço, a marmita cai. Misericórdia. Tem dia que, como diz o ditado do pescador, a maré não tapa peixe. Se vai sair de carro, fura um pneu, troca o pneu, vai andar de novo, fura o outro. Vai chamar o guincho atola. Toma banho de lama a noite toda. Vai viver de sentimento ou vai crer? A palavra não foi boa, o pregador foi ruim, os cânticos foi ruim, as orações não alcançou o céu, não passou do teto, como alguns dizem. Não passou do teto, nem a oração do pastor, do presbítero, do diácono. Não passou do teto a oração do cantor, não passou de ninguém passou. Nossa, que culto ruim! Agora tu vai se basear pelo que tu sente ou pelo que tu crê? Sabe por que tem muita gente mudando de igreja para igreja que estão baseados no que está sentindo? Não é pelo que crê, é pelo que sente. Eu não vou ficar mais aqui não, estou sentindo que não é mais o meu lugar. Rapaz, se você souber o tanto que Deus segurou minha boca aqui agora.
Deus é misericordioso, acabei de crer. Ei, vai mudar porque está sentindo que está ruim? Muda. Mas eu te digo uma coisa, se você também não mudar, não adianta. Se você continuar baseado nos seus sentimentos, não adianta. Se você continuar baseado no que tu está sentindo aqui, porque quando nós sentimos as nossas emoções, a partir delas nós racionalizamos o que pensamos. Se nós sentimos mal, pensamos mal. Já viu o sentimento governar a razão? Não pode. Toda vez que o sentimento governa a razão, dá confusão. Não vou mudar porque eu não sinto mais Deus ali não. Está sentindo Deus não? Que coisa boa. Agora você consegue crer em Deus ou só vai sentir Deus? Vai viver só de sentir? Ou será que você vai crer? A palavra de Deus nos exorta a crer. É a expressão máxima do crente, é fé. É acreditar. Paulo vai dizer que acabei a carreira, guardei a fé. Ele não diz que guardei o meu sentimento de amor, não. Eu guardei a fé, eu creio. Olha, esse movimento de vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Meu filho, por que tu mudou? Porque eu senti que lá não era mais o meu lugar. E tu está sentindo que aqui é o teu lugar? Bom, não sei, vou ter que sentir. Aí a gente vai pregar a palavra de Deus. Meu filho, você tem que sentir sim, maravilha, mas você também tem que crer. Estou sentindo que o meu tempo de Deus acabou aqui. Engraçado que o tempo de Deus nunca acaba na terra, acaba dentro da igreja, né? Por que não acaba na terra o tempo de Deus? Acaba na igreja. O bom é um arrebatamento, todo mundo, né, profeta? Aí todo mundo fala, eita, sinto que o tempo de Deus acabou. E nós começamos a ver os anjos vindo, eita, rapaz, eu já estou vendo e crendo, eu vou subir. Não nos baseamos apenas por sentimentos, porque a nossa fé é real, verdadeira. A nossa fé é um guia e nos conduz. Por isso não só sentimos, mas cremos também. Terceiro tópico. O mandamento é amor. O amor é mandamento. Dessa forma, se você olhar para Deus e contemplar a Deus através das expressões das Escrituras, nós vamos parar na primeira epístola de João, que vai nos dizer que Deus é amor. Na segunda epístola de João, ele está falando que o amor é este, que amemos os seus mandamentos, ou que andemos segundo os seus mandamentos. Se Deus é amor, Deus é mandamento. Forma rápida e clara. Se Deus é amor, Deus é mandamento. Se você diz que ama a Deus, maravilha, você sente Deus no seu coração, e quando você não sente Deus no seu coração, você está crendo que Deus te ama, e você também o ama, porque crê que Ele te ama. Agora, em terceiro lugar, se você ama a Deus, sente Ele, crê Ele, você obedece os seus mandamentos. Você não ama a Deus para si mesmo. Você ama a Deus como expressão universal de todos aqueles que vivem. Todos que vivem vão contemplar que você ama a Deus. Todos que olham para você vão dizer, ele ama a Deus, ela ama a Deus.
Como que eles vão dizer? Através dos mandamentos que você obedece. Deus é amor, e por isso é mandamento. Aquele que me ama guarda os meus. É inseparável o amor dos mandamentos. Não conseguimos separá-lo. Por isso que eu trouxe aqui nessa noite 3 expressões para vivermos a totalidade do amor de Deus. Pode ser que você tenha vivido parcial ou em parte o amor de Deus. É maravilhoso sentir o amor de Deus. É extraordinário sentir o amor. É esplêndido ser envolvido por esta paixão. Isso é extraordinário. Em contrapartida, eu demonstro a minha fé para que todos vejam que eu creio no amor de Deus. Se você está vivendo até aqui, eu agora vou falar igual Jesus disse: te falta uma coisa: guardar os mandamentos do Senhor. Essa parte talvez seja a mais difícil. É a mais difícil. Vocês vão percebendo que parece haver degraus na escola do amor de Deus. Preste atenção. Se você disser que ama a Deus, e se eu lhe perguntar por que você ama, você vai me dizer porque eu sinto Deus. Eu vou dizer ok. Mas existe muitas pessoas no mundo que também sentem e que amam a Deus. Qual a diferença entre você e o que está no mundo? Qual a diferença entre você e o que está lá fora? O católico ama a Deus e sente Deus. O espírita ama Deus e sente Deus. Se eu perguntar por espírito, você ama Deus? Claro que eu amo. Você ama Jesus? Claro que eu amo. Até o macumbeiro ama, né? Por que tu ama? Porque eu sinto. Qual a diferença no sentimento? Aí você vai falar: não, pastor, tem um detalhe, eu creio. Você crê? Acho que esse é outro sermão. É outro sermão. Oh, meu pai, é outro. Esse aí você pode anotar, viu? O próximo sermão do pastor é o crer dos demônios. Viu? Pode anotar. Próximo sermão do pastor. Quando vocês for ver o pastor vindo pregar, vai ser esse sermão aí. Eu já preguei em outro lugar, irmãos. Não é novidade não, para nós é. É o crer dos demônios. Aí você guarda aí tudinho. Lúcio teve presente, né, Lúcio? É o crer dos demônios. Outro sermão. E aí eu já até falei, né? Resumi tudinho aqui. Eu creio, demônio também crê. E estremece. Você percebe que eu me envolvo com Deus com sentimento, eu me envolvo com Deus através da razão, crendo em Deus, mas o meu maior envolvimento com Deus vai se dar na expressão de obediência aos seus mandamentos. Por isso todo crente, ele deveria ser aqueles homens que usam lupa e começam a investigar a Bíblia, ou seja, detetives, fazendo o quê? Procurando mandamentos para guardar. Porque eu leio a Bíblia, porque eu procuro mandamentos. Quanto mais mandamentos eu acho, mais se revela o amor de Deus por mim.
Quem foge dos mandamentos, foge do amor de Deus. Quem foge dos mandamentos não está querendo o amor de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus corrige a quem Ele... Como que Deus corrige? Dando mandamento, dando ordem, dando decreto. Né? Nós temos quem nos julga. Ei! Nós procuramos mandamentos e nos agraciamos quando achamos a cada um deles, e que nos reverenciamos diante deles. A tua palavra é santa e pura, a tua palavra é a verdade, e por isso nos rendemos a cada mandamento que vamos achando. É como se estivéssemos achando moedas, e cada vez mais que achamos uma, guardamos para nós. Toda vez que achamos uma dracma perdida, guardamos elas e anunciamos, declarando que nós conhecemos os mandamentos de Deus. Mas nesses últimos dias, a palavra de Deus vai dizer que muitos vão levantar mestres para si mesmos. Se levanta um mestre para quê, pastor? Para lhe dar mandamento em como seguir. Por isso, cada vez mais vão se levantando sabidões, homens que vão dizer como você vai seguir, como você vai fazer. Isso não precisa, isso também não, rasga isso. Isso não é necessário. Desse jeito você pode ir, não tem problema nenhum. Aí aqui eu vou levantar uma crítica. Tem muita artista se convertendo, tem ou não tem? Aí tinha uns artistas se convertendo que dançavam as músicas sensual, daquele short curtinho, que mostrava a metade da polpa da bunda. E a orientação dos mestres é: continue a dançar. Como? Se a Bíblia diz que tem que se usar de bom senso. Nós vamos entrar no céu ou é no cabaré? Eu acho que é no céu. Aí converte uns artistas e continua fazendo filme pornográfico. Ei, e tem um mestre ali, não se engane não, meu filho, termina o contrato. Quando Zaqueu tem um encontro com Cristo, Jesus entrou na casa dele, sentou, botaram a comida para Jesus, limparam os pratos, os copos, ofereceram suco, vinho do melhor, havia carne, havia picanha, arroz. Como é que é o nome daquele arroz que a gente faz fim de ano? Como é que é o nome daquele trem que vem cheio de verdura, carne? Arroz carreteiro. Esse trem aí. Tinha de tudo, botaram para Jesus, ofereceram de melhor para ele. Mas a palavra de Deus só vai falar que houve salvação quando Zaqueu fala assim: a partir de hoje eu rasgo o meu contrato com o mundo. Se eu roubei alguém, restituirei 4 vezes mais. Ou a gente rasga o contrato com o mundo, ou nós continuamos no mundo. Mandamento é mandamento. Mandamento não tem meio termo. O problema é que os nossos sentimentos maus, se sobrepõem às nossas razões e nós tiramos conclusões que não são conclusões bíblicas. E todo mandamento se torna mau. Todo mandamento se torna ruim.
toda correção não presta. A Bíblia vai nos dizer que a porta é estreita, mas nós queremos alargar. Ela é estreita porque é exatamente poucos que vão entrar lá. Vai entrar lá quem rasga o contrato com o mundo. Vai entrar lá quem não está na cobiça. Vai entrar lá quem não é avarento. Vai entrar lá quem não se prostitui. Vai entrar lá quem não é orgulhoso, não é invejoso. Quem vai entrar lá? E tem mais uma palavra aqui. Quem não é guloso. Mandamento é mandamento. O maior pecado entre nós, é ou não é, irmão? É gula. Vigia, crente. Olha, Sabrina, eu lembrei de um conselho teu, viu? Todo mundo lembrou aqui, ó. Todo mundo lembrou. Eu vou dizer o conselho da Sabrina, pode? Meu Deus, pode não, pastor. Mas o conselho dela é verdade. Nós fomos parametrizar a gula, né? E aí mas gente, isso aí já é gula. Aí Sabrina, pastor, como é que você sabe que é gula? Minha filha, tá comendo demais, pastor? Enquanto cabe, não é gula. Aí eu fiquei sem resposta, né? Ei, esse pecado está entre nós. Esse pecado está entre nós. Antigamente nós comíamos arroz, feijão, tinha uma sobremesa e comia. Agora nós comemos arroz, feijão e tem 4, 5 sobremesas, nós comemos todas. Aqui, ó, sobrou para ela que está rindo demais. Minha filha, eu vinha falando há muito tempo para ela, minha filha, diminui o prato. Minha filha, diminui na comida. O prato dela, irmão, sangue e fogo, é prato de pedreiro. Com mais que eu desse tamanho. 11 anos. Misericórdia. E eu falando para ela, minha filha, vai devagar, estou em crescimento, pai, eu tenho muita fome, pai. Filha, não faça isso. Come pouco. Educa isso aí. Aí outro dia, passou essa semana, umas 2 semanas, meu estômago está doendo. Tem que doer mesmo. Um tanto de comida que põe aí, você põe para trabalhar ele acelerado, vai. Doendo ainda? Tá não? Por quê? Reeducou? A mamãezinha reeducou. Faz mal. Interessante que a gula é um pecado contra o corpo. Não é um pecado contra Deus. Porém, é um pecado contra o corpo que, se nós desobedecemos, se torna contra Deus. Faz mal para nós e Deus nos reprova. Vamos com a gula. Olha, eu estava falando aqui de umas outras coisas, né? Eu já até esqueci. Mas o amor é expresso nessas 3 características: sentir, crer e obedecer. Portanto, baixar a cabeça de vez em quando faz bem. Baixar a pestana, jogar o orgulho fora, é dever de todo aquele que se proclama crente. Nós vamos entrar no céu, não é desfilar na terra, não. Quando nos recebemos um mandamento, nós recebemos para andarmos em novidade de vida. É para novidade de vida um mandamento, irmãos. Queridos, entremos debaixo de obediência, porque nenhum de nós que entrarmos debaixo de obediência vamos perder, pelo contrário, vamos só ganhar. A Bíblia diz que os humilhados são exaltados.
Acontece que os crentes de hoje não querem ser humilhados de jeito nenhum, ele quer encarar, afrontar, brigar. A nossa exaltação está em Deus. Então preste atenção, quando um mandamento vier que você achar que é exagerado, se sujeite. Deus garante a tua exaltação. Deus é que garante a tua exaltação. Falta isso em nós, compreendermos isso. Jesus fala assim: se te pedirem a tua capa, dê a túnica. Mandamento. Isso significa, nós somos muito literais. Eu falo que nós somos muito literais. Nós devemos aplicar o texto para a vida, isso é um mandamento. Jesus não está falando aqui que em toda a história da humanidade sempre vão nos pedir um paletó, uma camisa, e aí nós vamos dar o paletó, e não só o paletó, mas o sapato também, o cinto também, a calça também. Muito pelo contrário, se nos pedir que façamos alguma coisa, não façamos somente aquilo que nos pede. Por isso ele continua a dizer, se te pedir que ande 1 milha, vá 2. Mas é pesado demais, mas vá se arrastando. É o que ele está falando. Mas vai ser doído, vai machucar. Vá, é o que ele está falando. Você acha que Jesus ele foi um romancista? A cruz, ela não é só romance, ela é realidade. O sangue derramou de verdade. Na maioria das vezes que nós nos voltamos para o sangue derramado, nos voltamos em romance. Mas é uma realidade brutal para as nossas vidas. Nos demonstrando que nós estamos sujeitos à obediência até o derramamento de sangue. E aí? Quando recebemos mandamentos, nós recebemos pérolas de Deus, riquezas de Deus. E essa geração, nesses dias, tem desprezado as pérolas, os mandamentos de Deus. E desprezar o mandamento, você sabe o que acontece? O amor esfria. Vai esfriar o crer e o sentir. Por quê? Porque eu não sigo mandamentos. Se você não segue mandamentos, você não vive a intensidade da expressão do amor de Deus. A razão vai diminuir, a fé vai enfraquecer e o sentir vai se esvair. É isso que acontece. Ei, seja detetive, seja caçador de mandamentos, procure mandamentos, aplique ao seu coração, aplique ao seu comportamento, aplique à sua vida. Você sabe quem vai te recompensar? Não é o pastor, é Deus. E penso tanto que Deus tem para recompensar. Porque você obedece mandamento, porque você segue mandamento, porque você se sujeita a mandamento. Mandamento, normalmente, é aquilo que é contra a nossa vontade. É aquilo que é contra o homem natural. Quando você vai nos 10 mandamentos, você observa que 80% dele é contra os nossos desejos. Não matar, não roubar, não mentir. É contra nós. Tudo isso aqui é contra nós. Não desejar a mulher do próximo. Isso é contra nós, desejo nosso. É mandamento que Deus dá para nós. Que em seguindo Ele, somos enriquecidos em Deus. Você só é enriquecido em Deus quando você obedece a mandamentos.
Por isso que nós deveríamos ter uma lista de mandamentos que nós seguimos. Faça outra lista de mandamentos que você ainda não segue. E se esforce para seguir aqueles que você ainda não segue. Nós deveríamos fazer isso. Essa deveria ser a nossa busca, a nossa procura. Tem um hino que diz: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu. Irmãos, procure Deus nos mandamentos. Procure Deus na palavra dele. Procure Deus aqui, ó. Deus está aqui, ó. Procure Deus nos seus mandamentos. Você vai conhecer Deus. Ele vai se revelar a você. Ele vai mostrar a sua vontade. Ele vai mostrar o seu querer. Você vai compreender, você vai entender. Não vai ter dificuldade na tua vida. Porque você compreendeu Deus. Que coisa maravilhosa. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, ter mandamentos para guardar é a coisa mais extraordinária que nós temos. Ter mandamentos para guardar. Nós precisamos guardar mandamentos. Guardar mandamentos. E preste atenção numa coisa. Guardar mandamentos significa pesquisar todos os mandamentos. Existem muitos mandamentos que nós precisamos seguir. À risca. Nós precisamos seguir. Jesus, ele resumiu, os mandamentos. Amarás a Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo. E aí, quando você aprende, numa noite como essa, o que é o amor, aí você aprendeu o que é amar a Deus, que é sentir, crer e obedecer, aí você sabe exatamente o que você tem que fazer. E nós precisamos disso para as nossas vidas. Quanto mais se aproxima o homem do iníquo, a perdição, a destruição da fé, ela vai sendo consumada. E se você guardar isso, não só no seu coração, mas na tua razão, quando se aproximar de você, qualquer ventania você vai estar preparado. É por isso que a nossa vida, ela vai de altos e baixos. O alto, muitas das vezes, é nós estarmos com todos os parentes, bem financeiramente e bem emocionalmente. Mas vai haver momento em que os nossos parentes vão começar a se ir. Pai, mãe, avó, tio, tia, irmãos. Preste atenção numa coisa, você que está caminhando com Jesus, quantos amigos ainda está contigo desde a tua infância? Tem amigos? Quando nos convertemos, eles ficam para lá e nós viemos para cá. Não é porque você abandonou, é que eles não quis continuar contigo. Meus amigos não quis continuar comigo. Eu fui lá nos meus amigos e falei assim: olha, conheci Jesus. Como que tu conheceu se ninguém vê? Eu sinto ele no meu coração. Ah, tu sente ele no seu coração? Sim, eu sinto, creio que ele existe. Eu também creio que ele existe. Mas tem um detalhe, amigo. Precisamos obedecer os seus mandamentos, para que sejamos achados servos fiéis. E de fato conhecedores de Deus. Sabe o que é que eles me responderam? Não, hoje não. Eu tenho um ainda para tomar. Eu preciso continuar a jornada, obedecendo mandamentos que o Senhor me deu. Meus amigos ficaram, eu continuo aqui, obedecendo mandamentos. Tu não deve ficar chorando pelo teu amigo, que não quer seguir a Cristo, seguir a Jesus. Tu oferece o melhor para ele e ele tem o pior para ti. Como que nós vamos seguir esses amigos? Tem muito crente sofrendo
pelos amigos que ficaram e lembrando das festinhas que vivia com eles. Porque está vivendo de sentimento. E talvez seja a hora de viver mandamento. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não amamos o mundo. Se eles querem amar o mundo, o amor do Pai não está neles. Simples assim. Então eu sigo em paz com Deus. Continuo pregando. Continuo pregando. E falando de Jesus. E digo a eles: vem cultuar o Senhor nessa noite. Vem estar conosco na igreja. Não, Alencar, outro dia. Tá bom. Mas continuo pregando. Mas sigo os mandamentos. Percebe que aqueles que não seguem mandamento não estão servindo a Deus? Quem não segue mandamento não serve o Senhor. Israel é uma sombra clara da desobediência de mandamentos. Eles desobedeceram mandamentos e ficaram no deserto. Herdaram a terra, desobedeceram mandamentos, perderam a terra. A igreja do Senhor, ela herda o céu. Por isso obedeça aqui na terra. O céu é para herdar. Nós não vamos herdar a terra. Nós vamos herdar o céu. Então nós obedecemos agora. Agora, porque naquele grande dia que nós formos herdar, nós vamos herdar porque fomos achados obedientes a Deus. E lá vai ser extraordinário, porque não vamos precisar suar, né? Malhar o trigo, não vamos sentir dor de coluna, dor de cabeça, dor de perna, dor de vista, dor de nariz, dor para tudo quanto é lado que a gente tem aqui. Mas quando chega lá, cessou. Cessou a dor. E aí nós vamos viver felizes. E sabe o que vai ser extraordinário? Jesus falou assim, ó: eu vou e vos prepararei lugar. Irmãos, minha casa está preparada. E mobiliada. Detalhe, está mobiliada. Jesus falou que lá nós seremos como os anjos. Nem casam, nem se dão em... Não tem relação sexual lá. Não tem sentimento amoroso. Por isso minha esposa tem que aproveitar ao máximo aqui. Lá acabou para ela. Agora aí é ela e Jesus lá e Deus, né? Minha filha, aproveita aqui, viu? E se eu não infartar antes? Bem rápido, né, mamãe? Se eu infartar, acabou. Aí ela fala, eu caso com outro. Eu já morri. A Bíblia fala que as viúvas novas é para casar, viu? Então os maridos aí não infartam, não. O pastor aqui é ligeiro para... Meu filho, é casa. Morreu? Tem essa não. É Paulo querendo livrar o irmão das paixões carnais. Mas aí chegando lá, minha casa está mobiliada. Vai ter para você cuscuzinho do melhor. Irmão, cuscuz da irmã Neide lá vai ser de quilo. Com feijão que ela faz. O melhor cuscuz que eu já comi. Que coisa extraordinária, viu? E eu desprezando, o presbítero ofereceu cuscuz. Aí, com o cachorro vai rodeando, né? Para deitar, e eu... Rapaz, esse negócio aqui não vai para frente não, Jesus. Cuscuz com feijão. Depois que eu provei, irmão, bicho sonso, né? Tivesse comido, comia 2 vezes. Mas depois o Xandão comeu tudo lá. Vamos ficar em pé, irmão, vamos orar.